Bora lá, minha gente, trocar uma ideia sobre essa vitória da seleção portuguesa 3-0 para cima da Turquia neste sábado no Signal Iduna Park lá em Dortmund, que garante agora a Portugal a classificação para as oitavas de final da Eurocopa e não só. Ninguém tira mais o primeiro lugar do grupo F da seleção portuguesa. 2 jogos, 2 vitórias, mas é importante a gente começar falando que Portugal evoluiu bastante do primeiro jogo para essa segunda partida. Um jogo bem consistente, uma vitória bem concreta e com vários pontos positivos, uma bela atuação da seleção portuguesa. É verdade que no primeiro jogo sentiu-se ali um pouco da pressão da estreia, né? Portugal estava começando a sua caminhada e é verdade também que as grandes seleções costumam ir evoluindo passo a passo dentro das competições, mas também é verdade que o técnico Roberto Martínez mexeu na estrutura, na estratégia e no time português para a partida contra a Turquia. Se muita gente reclamou um pouquinho da escalação no 3-4-3 contra a República Tcheca, Roberto Martínez colocou um 4-3-3 contra a seleção turca. E aí mexendo numa peça apenas, né? O Nuno Mendes passou de zagueiro pelo lado esquerdo para lateral esquerda, Diogo Dalot foi para o banco de reservas e Palhinha entrou no meio-campo, o jogador do Fulham, que é especulado bastante no Bayern de Munique para essa próxima temporada e que Portugal também se sente mais à vontade, mais confortável com o Palhinha em campo. Isso porque dá mais liberdade, obviamente, para o jogador que joga ao seu lado, o Vitinha, né? Jogador do Paris Saint-Germain, que tem mais características criativas do que propriamente defensivas e também libera um pouquinho mais os laterais da seleção portuguesa. E aí estamos falando do Cancelo pela direita, dessa vez jogou assim, né? Costuma jogar muitas vezes do lado esquerdo ou como um ala esquerdo, mas jogou como lateral direito, e o Nuno Mendes pela esquerda. Já que eu mencionei o Cancelo, belíssima atuação do jogador do Barcelona, né? Muito seguro defensivamente. Aliás, Portugal defensivamente fez uma exibição de galo, uma das melhores que eu vi desta era de Roberto Martínez. Não tomou gol, isso é importante para a confiança do sistema defensivo, mas também teve em peças individuais essa boa atuação coletiva no sistema defensivo e o Cancelo fez parte disso. Não apenas lá atrás, que não é a principal característica do João Cancelo, mas também apoiando bastante lá na frente. Outro que fez uma partidaça, e esse é como o vinho, né? Cada dia que passa, cada ano que passa, parece que melhor joga pela seleção portuguesa e para mim é o melhor zagueiro da seleção portuguesa, independentemente de Rúben Dias, que também é um excelente jogador de Manchester City. Eu estou falando do Pepe. 41 anos, rapaziada. 41 anos e mais uma grande exibição. Seguro, cortes limpos, sempre com tempo de bola, na bola aérea sendo fundamental para a seleção portuguesa. Parece que o tempo não passa para o Pepe, que muitas vezes é colocado no Brasil como um cara maldoso, né? Em alguns recortes. É verdade que em alguns momentos da carreira realmente ele perdeu as estribeiras, mas dentro do contexto do futebol português, ele foi talvez o melhor jogador da seleção portuguesa em 2016, quando Portugal venceu a Eurocopa, e agora começa essa caminhada em 2024 dentro da Eurocopa sendo um jogador fundamental. É o ponto de equilíbrio e é realmente muito, muito importante para o sistema defensivo português. Pois bem, Portugal começou no jogo estudando um pouco a Turquia. É verdade que os turcos tiveram uma boa ocasião logo no início, explorando exatamente os dois jogadores que jogam de forma mais ofensiva pelos flancos, pelas laterais, né? Nuno Mendes sobe muito e a Turquia tentou atacar bastante pelo lado direito do campo, conseguiu criar ali uma boa oportunidade, mas com 15, 20 minutos, Portugal já sabia muito bem o que queria fazer, já tomou conta da partida e foi crescendo, especialmente acertando um detalhe: pressão alta nos adversários, né? Rafael Leão pela esquerda, muitas vezes fez o papel defensivo ajudando o Nuno Mendes, o Bernardo Silva também e o Cristiano Ronaldo, junto com o Bruno Fernandes ali, um bem próximo do outro. Essa pressão alta funcionou e Portugal foi conseguindo se encontrar mais dentro da partida e exibir um bom futebol. Tanto que faz o primeiro gol numa bela jogada coletiva, né? Jogada pela esquerda, Rafael Leão cruzando no centro da área, uma movimentação muito inteligente do Vitinha, também o Cristiano Ronaldo segurando ali zagueiros e enfim a bola sobra para o Bernardo Silva fazer 1-0. E aí muito importante o gol do Bernardo Silva, porque aqui dentro de Portugal o Bernardo ainda é um pouco criticado pelas atuações na seleção portuguesa. Não estou generalizando, não é por todo mundo,
mas é verdade que no Manchester City ele tem um papel, uma função e um desempenho muito específico pedido pelo Pep Guardiola e que na seleção portuguesa é difícil você replicar. Não é o time, não é o jeito, não é o mesmo sistema. E hoje o Bernardo Silva fez uma boa partida, melhor que no primeiro jogo, mais participativo, e esse gol serve também para baixar um pouquinho a tensão, a pressão, para que ele consiga desempenhar o melhor do que ele pode entregar, porque realmente é um jogador muito importante, coletivamente falando. Hoje jogou mais aberto pelo lado direito e fez um bom jogo. Não é o melhor Bernardo Silva, ainda está um pouco longe disso, mas esse gol foi muito importante. O segundo gol, uma lambança turca, e aí, cara, para entrar no lance mais bizarro dessa Eurocopa até aqui, né? Um recuo de bola do zagueiro para o goleiro, fora e longe do alcance do goleiro. Ele ainda tentou salvar, outro zagueiro tentou fazer a cobertura, mas os turcos se atrapalharam todo e o 2-0 colocou ainda uma pressão maior no jogo para a Turquia e basicamente definiu o resultado, né? Porque a Turquia não conseguiu encontrar forças para repetir o que estava fazendo nos 10, 15 primeiros minutos, né? Conseguir tentar ali surpreender Portugal de alguma forma. Acho que a Turquia também sentiu falta do Arda Güler. Eu entendo que ele é um jogador muito jovem, mas o primeiro jogo contra a Geórgia, o golaço que ele faz, a confiança que ele tá, e quando ele entra você vê que é um jogador diferente, o credenciavam para estar no time titular. Acho que o Vincenzo Montella, o treinador da Turquia, errou em não colocá-lo, e quando ele entra no segundo tempo as coisas mudam. Na segunda parte, o técnico Roberto Martinez resolve fazer duas mudanças por conta de cartões amarelos. O Palhinha tomou cartão amarelo no primeiro tempo. O Palhinha foi muito importante, além para dar essa segurança para a seleção portuguesa, também para a recomposição e para segurar a transição ofensiva turca, né? Já que Portugal tinha a bola e na transição ofensiva a Turquia tentava atacar. Tomou o cartão amarelo dessa forma na primeira etapa, e o Rafael Leão tomou o seu segundo cartão amarelo na Eurocopa por simulação. Já tinha tomado contra a República Tcheca, tomou mais uma vez e está fora do próximo jogo. Esse talvez tenha sido, para mim, o ponto mais negativo de Portugal, porque um jogador não pode tomar dois cartões amarelos infantis como ele tomou, e ainda não vimos a melhor versão também de Rafael Leão. O técnico Roberto Martinez trocou dois jogadores, colocou o Pedro Neto no intervalo no lugar do Rafael Leão e no lugar do Palhinha o Rubem Neves. A seleção inclusive melhorou, o Rubem Neves dá mais qualidade na saída de bola e também na puxada de contra-ataque, e o time conseguiu aí criar outras oportunidades, tanto que numa bola longa para o Cristiano Ronaldo, que está no limite do impedimento, ele sai cara a cara com o goleiro e, ao invés de finalizar, rola a bola para o Bruno Fernandes fazer o 3-0. O Bruno Fernandes, ainda também não vimos a melhor versão disso, e quando eu falo que Portugal tem condições de evoluir dentro da competição, passa pela melhora individual, porque me parece que coletivamente o time está subindo degrau após degrau. Então essa melhora individual, especialmente do Bernardo Silva e do Bruno Fernandes, vão fazer Portugal crescer de produtividade. E voltando um pouco atrás no gol, aí eu quero abrir um parêntese aqui, né? Porque o Cristiano Ronaldo, por muitas vezes, é chamado de individualista. E na Copa de 2022 ficou marcado exatamente por ter ido para o banco de reservas, por ter sido o centro da polêmica envolvendo os bastidores da seleção portuguesa, mas que agora me parece ser o símbolo da solidariedade para que essa equipe consiga remar para o mesmo lado, né? E ele não ter finalizado no lance, ter presenteado o Bruno Fernandes para fazer o 3-0, fala muito e diz muito do ambiente da seleção. Tá todo mundo indo para o mesmo caminho, especialmente o capitão, o Cristiano Ronaldo. E com isso, com essa assistência, ele chegou a 8 assistências na história da Eurocopa, na sua 6ª participação. É o jogador com mais assistências na história da competição. Ele já é o goleador máximo da história da competição, né? Tem 14 gols. Ele já é o goleador máximo da história da Liga dos Campeões da Europa e também o maior assistente, né? O maior garçom da história da UCL, e agora se torna aí o maior assistente da história da Eurocopa. Diz muito esse lance, tá? Pode parecer apenas um lance solidário do Cristiano Ronaldo, mas diz muito sobre o que a seleção portuguesa quer entregar em conjunto, em equipe, dentro desta competição. Pois bem, 3-0, depois Portugal gerenciou ali um pouco a partida, enfim, teve outras possibilidades. Gostei muito da entrada do Pedro Neto, achei que o Nelson Semedo também entrou bem na segunda etapa. Roberto Martinez tem muito talento nas mãos, né?
tem muito pé de obra, né? Ao invés de mão de obra, tem muito pé de obra nas mãos e isso é muito importante. E vai ser importante para esse terceiro jogo, já que Portugal classificou em primeiro lugar, agora é girar um pouquinho, dar oportunidades para outros jogadores, descansar alguns jogadores, por exemplo, o Pepe, que já tem 41 anos, parece que não, mas já tem 41 anos, outros atletas também devem fazer essa rotação, o Rafael Leão está suspenso para essa partida, então Portugal deve mudar bastante para o último jogo contra a Geórgia. Boas impressões da seleção portuguesa, tá? Eu acho que deu um passo importante e considerável relativamente ao primeiro jogo e está em evolução. Vamos ver agora nos próximos caminhos desta seleção. Portugal venceu a Turquia por 3-0, meus queridos.